Meu nome é Carlos Augusto, sou aluno do curso de Biomedicina da Universidade Federal de Pernambuco. Uma das linhas do grupo de pesquisa de nanotecnologia biomédica, na qual estou inserido como aluno de iniciação científica, fala sobre quantum dots como nanosondas fluorescentes para estudo da captação de glicose por células de câncer. Quantum dots são nanocristais fluorescentes de semicondutores, bastante utilizados em diversas áreas nas ciências da vida e têm sido empregados tanto em ensaios in vitro quanto in vivo. Dentre as principais características estão a sua emissão sintonizável com o tamanho, sua alta resistência à fotodegradação, que permite estudos com longos tempos de análise, além de uma superfície ativa para conjugação com diferentes biomoléculas. A glicose é uma biomolécula muito comum no organismo, e o seu potencial pode ser explorado para a realização do estudo de doenças como câncer, pois, de acordo com o efeito Warburg, células cancerígenas possuem a maior demanda energética. A tomografia por emissão de pósitron utiliza o efeito Warburg para auxiliar no diagnóstico, mas, por utilizar apenas um análogo de glicose, existe o risco de falsos negativos, caso a linhagem de células de câncer não tenha uma captação aumentada deste análogo. Com essa limitação, surge a necessidade de uma ferramenta que permita o estudo ao nível celular e molecular com diferentes análogos de glicose. Nesse sentido, os quantum dots se destacam devido às suas características ópticas e à possibilidade de conjugação a diferentes análogos, podendo assim elucidar as vias de captação desses análogos e entender sobre o padrão de distribuição de transportadores de glicose, de acordo com a linhagem da célula e a sua malignidade. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi utilizar nanoferramentas fluorescentes guiadas por derivados de glicose para estudar a captação dessas moléculas por células de câncer. Para esse trabalho, foram sintetizados quantum dots de telureto de cádmio, de acordo com o protocolo desenvolvido pelo nosso grupo. Nessa síntese, o telúrio é reduzido até adquirir uma cor transparente e então adicionamos em uma solução contendo precursores de cádmio e agente estabilizante. Tudo isso em uma atmosfera inerte de nitrogênio. Após tais adições, a síntese permaneceu em agitação constante por 7 horas. Após ajuste de pH dos pontos quânticos, a D-glicosamina foi conjugada covalentemente, através da ação dos agentes de acoplamento EDC e NHS, que proporcionam a ligação entre as carboxilas dos quantum dots e a amina deste derivado de glicose. Após isso, os conjugados foram armazenados a 4 graus Celsius e, por fim, foi feita a caracterização deles. Essa nanopartícula apresentou um perfil típico de emissão e absorção de materiais semicondutores nanoestruturados, com um diâmetro médio de 3,3 nanômetros. Após conjugação, podemos observar uma menor emissão e um leve blue shift nesse gráfico da direita, representando a linha preta, o quantum dot sozinho, e a linha vermelha, o quantum dot conjugado. E essa alteração aponta que houve uma conjugação entre os pontos quânticos e a D-glicosamina. Para confirmar a funcionalidade dos nossos conjugados, realizamos um ensaio de microplaca adaptada. Como a D-glicosamina não tem afinidade direta pela microplaca, recobrimos os poços com o polímero de manose, ramanana, e posteriormente inserimos a concanavalina A, uma lectina tetramérica que reconhece resíduos de manose e glicose. Para provar a especificidade da marcação, em alguns poços colocamos monopiranosídeo para bloquear os sítios da lectina, e somente depois ofertamos os quantum dots conjugados com D-glicosamina. De acordo com esse teste, nos poços conjugados, a fluorescência relativa foi de 1455%, enquanto nos poços contendo monopiranosídeo, a fluorescência relativa foi de 845%. Logo, essa diminuição ocorreu devido à competição entre a glicosamina conjugada e o monopiranosídeo, para ocupar os sítios da lectina. Por fim, após constatada a efetividade do conjugado, realizamos a marcação de células de adenocarcinoma humano por citometria de fluxo. Nota-se que quando os conjugados foram ofertados às células, houve uma grande parcela dessas marcadas, mostrando, portanto, o potencial desta nova nanoferramenta para estudar a captação de glicose por células de câncer. Desta forma, concluímos que os conjugados de quantum dot e a D-glicosamina se mantiveram estáveis e fluorescentes por pelo menos 6 meses. A microplaca foi uma metodologia eficiente para a avaliação dos conjugados, e os conjugados mostraram-se potenciais nanoferramentas para estudo das vias de captação da glicose em células de câncer. Obrigado.